Família, povo amado de Deus, vamos meditar na palavra do Pai em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Paulo disse assim: e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, que era desvanecente. Mas os seus sentidos, o seu entendimento foram endurecidos ou foram botados, porque até o dia de hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas quando alguém se converte ao Senhor, ou quando eles se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Versículo 17, disse Paulo: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nesse texto nós acompanhamos o apóstolo Paulo fazendo aqui um paralelo entre o ministério de Cristo, o ministério da justiça, o ministério do Espírito e o ministério da lei, a lei de Moisés. E no versículo 13, Paulo diz que nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face. Nós entendemos que quando tapamos a nossa visão, ficamos impossibilitados de enxergar novos horizontes. Afinal de contas, ninguém vai poder andar e ver claramente com um véu sobre a face. E é exatamente isso, ou era exatamente isso que a lei de Moisés fazia. A lei de Moisés impedia as pessoas de terem acesso à glória de Cristo. O véu de Moisés impedia as pessoas de terem a revelação de Cristo. Por isso que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite, e ele disse: bom mestre, tu és vindo de Deus, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não entendia. E por que Nicodemos não entendia? Porque Nicodemos não enxergava claramente. Por que é que Nicodemos não enxergava claramente? Porque Nicodemos estava usando o véu de Moisés. Quem está usando o véu de Moisés, quem está vivendo a prática da lei mosaica, embora esta mesmo não vigore mais, ela já foi anulada por Cristo, quem está usando o véu de Moisés não consegue enxergar a glória de Deus. Quem está usando o véu de Moisés, quem está praticando a velha aliança, não consegue desfrutar da glória do ministério da justiça. Por quê? Porque ele está limitado ao Velho Testamento, ele está preso aos sacrifícios, às cerimônias, às liturgias, ele está preso ao templo, ele está preso ao dízimo, ele está preso às oferendas, ao paga-preço, ele está preso a orações em hora marcada, ele está preso todo aquele contexto judaico, ele está preso ao ministério de condenação e morte, que Paulo disse, diga-se de passagem, que era transitório, algo que desvanecia, que estava acabando, ou seja, que iria acabar, iria ter um fim. Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: Cristo é o fim do véu de Moisés, Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então nós que estamos vivendo a graça de Cristo, nós não somos como Moisés, que colocamos um véu. Pelo contrário, a graça de Deus, ela arranca o véu. A graça de Deus, ela tira tudo aquilo que impede você de enxergar os feitos de Cristo na cruz. Por que é que a religião, o sistema tradicional, não enxerga a perfeição da obra de Cristo? Quando nós citamos, por exemplo, os Colossenses 2:10,
que Paulo diz: e estáis perfeitos nele, em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Só quem não vive o véu de Moisés, só quem não vive mais a lei de Moisés, só quem não pratica a lei de Moisés, é que pode se enxergar perfeito, se ver perfeito em Cristo. Mas quem está vivendo debaixo da lei de Moisés, ele não consegue se ver perfeito. Para ele isso é uma blasfêmia, é uma mentira, é um engano. Como assim? Mas eu não sou perfeito, porque eu sou um pobre, pecador, miserável, cego e nu. Por quê? Porque existe um véu. E Paulo disse: nós não somos como Moisés. Não existe mais o véu sobre a nossa face, porque o véu foi arrancado pela pessoa de Cristo. O véu estava lá no tempo de Moisés, no tempo da lei, para os judeus que viviam debaixo daquela primeira dispensação que era transitória. Aí Paulo diz no 14: mas o seu entendimento, os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, no tempo de Paulo, quando o véu estava por se levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. O engraçado, o interessante é que no tempo de Paulo, Cristo já havia revogado o véu, ou seja, quando Jesus na cruz ele bradou tetelestai, está consumado, diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Observe que essa expressão se rasgar do alto a baixo indica que foi uma obra que começou de cima. O problema é que parece que a religião, a tradição religiosa, pegou uma agulha e uma linha e começou a costurar novamente, restaurar aquilo que Cristo rasgou do alto a baixo. Quando o véu lá no templo se rasgou, é aquilo que Paulo falou em Colossenses 2,14, que o escrito de dívida que havia contra aquele povo que estava vivendo debaixo da lei, foi rasgado por Cristo. Cristo rasgou o escrito de dívida. Quando o véu do templo se rasgou, quando Cristo bradou na cruz: está consumado, quando o véu do templo se rasgou, rasgou-se todo o cerimonialismo, toda aquela cultura judaica, toda aquela tradição legalista, tudo aquilo se rasgou juntamente com aquele véu físico que havia dentro do templo. Véu aquele que separava as pessoas, véu aquele que separava os irmãos, onde só o sumo sacerdote tinha acesso ao santo lugar. Mas quando o véu se rasgou, todos os filhos de Deus passaram a ter livre acesso ao trono da graça de Deus. E essa glória agora, abençoados, não é aquela glória do ministério de Moisés que desvanecia, que acabava. Pelo contrário, essa glória agora, no tempo da graça, é uma glória que permanece para todo o sempre. O véu de Moisés, ele era transitório, ele acabou, mas as pessoas insistem a continuar vivendo naquilo que não vigora mais. E por quê? Porque o seu entendimento, os seus sentidos estão endurecidos, não consegue discernir. O versículo 16, Paulo disse: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Isso é interessante porque talvez você que esteja me assistindo aqui pela primeira vez, parece uma afronta, alguém dizendo que você não é convertido. Talvez alguém que está 10, 20, 30 anos numa igreja tradicional, numa religião, ele ouve essa palavra e ele diz assim: quem é você para dizer que eu não sou convertido? Eu já tenho 30 anos de igreja, eu já tenho 30 anos de ministério, eu sou pastor. O problema não é se você é pastor, se você tem 30 anos de igreja. O problema é que quem está em Moisés está convertido a Moisés e não a Cristo. Por quê? Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Se você tem 30 anos de ministério, mas você vive praticando as obras da lei, você não está vivendo o Cristo vivo. Você não está vivendo o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Você está vivendo o véu de Moisés. E enquanto você não abrir mão desse véu, dessa tradição religiosa, desse legalismo,
Você nunca entenderá o que é verdadeiramente uma convenção genuína em Cristo Jesus. Porque quando nos convertemos de fato a Cristo, todo o véu é tirado, toda a tradição judaica é tirada da nossa mente. E aí sim, nós vamos experimentar o que está no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. No tempo da lei não havia liberdade. No tempo da lei era um ministério de condenação e morte. No tempo da graça, na liberdade que temos no Espírito, essa sim é a verdadeira convenção. E falar de convenção não é porque a pessoa deixou de fazer alguma coisa errada que ela se converteu. Converter-se, biblicamente falando, não é simplesmente o ato de deixar de fazer o que é errado. Eu trabalhei em uma empresa e o patrão, ele conversava comigo algumas questões e ele dizia assim: Elcio, independente se você é evangélico, cristão ou não, todos deveriam seguir esse exemplo. As pessoas devem seguir esse exemplo de ser honesto, de ser correto, porque isso não compete só a crente. Isso é interessante, porque quando a gente vai falar de honestidade, de justiça, as pessoas logo se defendem. Ah, mas eu não sou evangélico. E quem disse que tem que ser evangélico para ser verdadeiro? Quem disse que tem que ser cristão para ser verdadeiro? Não, você vai ver muito ateu, católico, espírita, independente da religião, que são pessoas de caráter, pessoas que têm uma prática da justiça naquilo que eles entendem que é uma verdade, que não pode fazer, que não deve fazer. Então, independente se você conhece o Evangelho, se você conhece a palavra ou não, na verdade, o próprio Deus ministra em nós o que é certo e o que é errado. Mas as pessoas carregam isso na sua mentalidade. Não, eu posso fazer porque eu não sou crente, mas a partir do momento que eu me tornar um evangélico, então eu vou ficar proibido de fazer. E na verdade não fica proibido. Na verdade ele é livre. Agora, ele que tem que ver o que é certo e o que é errado. Como disse Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esta é uma liberdade que nós temos no Espírito. É eu ser livre para decidir o que eu quero fazer da minha vida. É eu ser livre para escolher o que eu quero viver. É eu seguir uma filosofia de vida. É eu seguir uma liberdade que eu tenho em Cristo. Porque não existe mais o véu de Moisés. Não existe mais o cabresto pastoral, religioso, onde o homem que determina o que você deve comer, o que você deve vestir, onde você deve ir, com quem você deve casar. Não é assim, abençoados. Isso é sistema religioso tradicional e não é liberdade em Cristo. Mas verdade seja dita, abençoados, existem pessoas que não conseguem viver sem o véu de Moisés. Por quê? O véu de Moisés representa ignorância religiosa, porque os seus sentidos estão endurecidos para não compreender a graça de Deus. Agora, uma vez que este véu é tirado, uma vez que essas correntes são quebradas, existem pessoas que não conseguem viver livremente. A liberdade é um perigo na vida de uma pessoa que não tem um equilíbrio. A liberdade é um perigo na vida de uma pessoa que não tem domínio próprio. Você vê, pega um menor infrator que chama, ele causou males, ele tirou a vida de alguém, aí coloca lá no centro lá de recuperação, coloca lá nas instituições, e ele fica lá sendo tratado, porque ele precisa daquilo ali, ele precisa daquela doutrina, ele precisa ser restaurado, mas muitos deles, ao sair dali, não conseguem se libertar daquele sentimento ruim, perverso, porque o tempo que ele passou lá dentro não foi por livre e espontânea vontade. Ele estava sendo pressionado, havia um cabresto nele, havia pessoas que estavam ali lhe assistindo, havia ali todo um corpo, todo um trabalho de psicólogo, de serviço social, tudo aquilo ali que envolvia para que ele ficasse naquele lugar. Assim é o sistema religioso. Porque nós passamos tanto tempo no sistema religioso, e às vezes a gente pergunta, como assim eu vivi 10, 20, 30 anos no sistema religioso? Mas você não viveu por amor, você viveu por causa do véu.
Porque havia algo na sua mente que impedia de conhecer Cristo. E quando você conhece Cristo, você diz: espera aí, eu sou livre e eu nunca sabia disso, eu nunca soube disso. É o que Cristo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nunca, irmãos, nunca confundam uma liberdade com a libertinagem. A liberdade é o direito que Deus me deu para decidir como eu quero viver, como eu devo viver, seguindo um padrão, o jugo de Cristo. E eu gosto de falar sobre esse assunto, porque quando nós falamos que estamos em graça, muitos irmãos interpretam totalmente fora do contexto. Quando Jesus disse: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, você precisa entrar ali no sentido de entender a mente de Cristo. Porque o contexto daquilo que Jesus estava falando está em Mateus 23. Jesus dizia que em Mateus 23, os fariseus e os escribas, eles se assentavam na cadeira de Moisés. O que é se assentar na cadeira de Moisés? Era se apropriar da Torá, se apropriar da lei de Moisés para impor regras às pessoas. Então os fariseus e os escribas, eles se assentavam na cadeira de Moisés, se sentiam os doutores da lei e diziam: é assim, faça isso, tem que ser assim, tem que ser assado, e leva aquela mulher para Jesus apedrejar porque ela foi pega no ato de adultério, e faça isso. E eles começavam a julgar pela lei. Então aquilo era um jugo pesado, jugo esse que Jesus dizia: eles são hipócritas. Eles são hipócritas. Eles mandam vocês fazerem, mas eles não fazem. Eles não movem nem com o dedo. Por quê? Ou seja, eles mandavam, mas eles se isentavam de responsabilidade. Tanto é que quando ele leva a mulher para ser pega no ato de adultério, eles apresentam a mulher. E cadê o homem? Que segundo a lei tinha que ter lá os dois para ser apedrejado, já que foi pego no ato, segundo a lei. Mas eles não praticavam a lei, mas eles exigiam que as pessoas praticassem. Então isso era um jugo pesado, um jugo de servidão, um jugo de escravidão. Os homens tinham que circuncidar para ter uma vida com Deus, para ter uma aliança com Deus. Então isso era um jugo muito pesado que as pessoas não conseguiam suportar. Tanto é que no nosso tempo existem pessoas aí tentando viver debaixo desse jugo. Não, porque tem que guardar o sábado. Não, porque tem que fazer isso. Isso era segundo a lei, era um jugo de escravidão. Você não pode suportar isso. Ninguém pôde suportar. Ninguém. Por isso que Cristo veio morrer, para tirar esse fardo pesado. Ele diz: eu tiro esse fardo pesado e eu vou colocar um fardo leve, um jugo suave. Fardo leve e jugo suave é aqui, ó, irmão. Consciência. É a consciência que nós devemos ter com Cristo. Isso é pesado demais? Isso é certo? Isso é errado? Eu preciso de um pastor, de um líder para dizer se isso convém ou não convém fazer? Aí é jugo de escravidão. Aí é legalismo. Aí é o homem que impõe: não faça isso, não corta o cabelo, não usa esse vestido roxo. Não. Aí é o homem. Agora, quando você vive o jugo de Cristo, que é leve, o fardo que é suave, ele vai te conduzindo nessa liberdade. Eu lembro que a minha esposa, no sistema religioso, a gente tinha isso, né? E aí, tá boa essa roupa, tal? E esse decote, como é que tá, Elcio, tal? Aí a gente dava, né? Não tá errado, não tá legal, tal. Hoje não. Hoje você é livre, porque o jugo é suave, é leve. Você chega diante de um espelho, você se olha, você se vê. E detalhe, muitas vezes você precisa ter discernimento que a tua consciência não é a consciência do outro. Paulo diz que todas as coisas, isso é liberdade de Cristo, todas as coisas são puras para os puros. Por exemplo, às vezes eu coloco camiseta, para mim não tem nenhum tipo, eu sou puro disso. Eu não tenho nenhum tipo de contaminação na minha mente nisso. Para mim, se eu sair de casa e ir no mercado comprar algo sem camisa, eu tenho convicção na minha mente que isso não vai me contaminar em nada. O problema é que eu não posso usar dessa liberdade que eu tenho em Cristo, dessa pureza que eu tenho em Cristo, para influenciar negativamente a consciência do outro que é fraca. Então eu sou tão livre que eu posso ir sem camisa, que eu posso ir até de sunga se eu quiser ir, mas eu vou julgar minha consciência. Nada me condena, mas pode condenar aquela pessoa. Viu que é liberdade?
Eu não usar da minha liberdade para ferir a mente fraca do meu irmão. Então é por isso que muitas vezes eu gosto de brincar com alguns irmãos, e às vezes eu mando umas piadinhas, coisa light, né? Nada demais, mas eu fico logo julgando, no bom sentido da coisa, né? Julgando, me colocando, melhor dizendo, no lugar do meu outro irmão. Tudo bem, está em graça, mas como está essa consciência? Então, um exemplo, eu tenho meu irmão Edivaldo ali, às vezes eu posso mandar uma brincadeira para ele, mas eu conheço ele. Tem Danilo, a gente manda umas piadas, a gente dá risada. Coisa normal. Mas já tem outro irmão que eu digo, não, isso aqui vai contaminar o irmão. Não é que isso aqui está sendo algo malicioso, arquitetado, não, é porque o irmão não está pronto para isso. A minha liberdade que eu tenho em Cristo e que ele também tem, a gente não pode julgar de igual forma. Por quê? Porque eu entendo dessa forma, tudo é puro para os puros, mas nem todo mundo está puro. Tem gente que eu falei na reunião em Feira de Santana, e eu senti que teve gente que ainda ficou assim. Falei, queridos, o sistema religioso você não podia jogar na Mega Sena não, que era pecado. Mas não é pecado jogar na Mega Sena. Mas parece que quando a gente fala dessa liberdade, parece que a gente está incentivando ao vício, você tirar o pão de casa e virar um viciado. Não é isso. É uma liberdade com equilíbrio, com domínio próprio. Ah, irmão, se eu jogo na Mega Sena, se eu faço isso, então também eu posso fazer aquilo, mas aquilo convém? Ah, mas aquilo é lícito, mas convém? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então esta é a liberdade que nós temos em Cristo, que o véu de Moisés, dentro daquela cultura religiosa, e hoje dentro de um sistema tradicional, as pessoas não podem, até tem vontade. O irmão teve vontade de cortar o cabelo, a irmã teve vontade de pintar o cabelo, a irmã teve vontade de vestir uma roupa diferente, mas ela é impedida não pela liberdade de Cristo que ela tem, mas sim pela imposição do homem. Não pode, jugo pesado. Mas o jugo de Jesus é leve, mas é um jugo. O que é um jugo? É um domínio. O jugo dominava os bois para arar a terra. Ou seja, Jesus nunca, ou nós nunca devemos achar que Jesus não está conduzindo a nossa vida. A partir do momento que eu achar que Jesus não conduz mais a minha vida, eu vou querer viver a minha própria mentalidade, e isso não é evangelho. Porque para viver o evangelho, Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para viver o evangelho, João disse que eu diminua e que ele cresça. Para viver o evangelho, Paulo disse, já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Para viver o evangelho é necessário entender que, embora tenhamos esta vida aqui na terra, vivendo na carne, mas o nosso espírito, a nossa mente precisa estar sendo conduzida por Papai do Céu. Amém? Vamos louvar o Eterno nesta manhã com mentes livres, com mentes que verdadeiramente entendeu o que é uma convenção genuína da graça de Deus.